Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayla, bem-vinda à minha aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a constituição da matéria. Aqui a gente tem um átomo, segundo o modelo de Bohr. Esse átomo é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. Agora a gente vai entender um pouquinho de cada partícula que compõe esse átomo. A gente no núcleo, a gente tem então os prótons, que eu representei aqui pelas bolinhas laranjas. Esses prótons, ele é representado pela letra P. Ele tem a carga relativa mais 1 e a massa 1. Além disso, ainda no núcleo, a gente tem os nêutrons, que a gente representa pela letra N. Os nêutrons aqui eles estão representados pelas bolinhas cinzas. A carga do nêutron, como o próprio nome diz, ela é neutra. O nêutron não tem carga. E a massa relativa dele é aproximadamente 1. Já na eletrosfera, a gente tem então os elétrons, que a gente representa apenas pela letra E. Esses elétrons, eles ficam em camadas ou níveis eletrônicos que gira em torno desse núcleo. Esses elétrons, eles possuem carga oposta à carga do próton, ou seja, a carga do elétron é uma carga negativa. A massa relativa do elétron ela é bem baixinha, tanto que quando a gente vai considerar a massa do átomo, a gente só considera a massa do próton e do nêutron. Quando a gente fala em constituição da matéria, é necessário que a gente deixe explícito alguns conceitos muito importantes. Dentre eles, o conceito de número atômico, que a gente representa apenas pela letra Z. O número atômico é o número do átomo, o qual a gente identifica e associa a algum elemento químico. O número atômico ele é sempre igual ao número de prótons. Outro conceito importante também é o número de massa, que a gente representa pela letra A maiúsculo. É o número total de partículas de elevada massa, ou seja, os prótons e os nêutrons, que estão no núcleo do átomo. O número de massa, a gente acha ele através de uma formulazinha, que é o número de massa é igual ao número atômico, que no nosso caso também é igual ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Outro conceito muito importante também é o conceito de elemento químico. O elemento químico, ele é conjuntos de átomos que possuem o mesmo número de prótons no núcleo. Atualmente, a gente tem, então, 118 elementos químicos. Dentre eles, a gente pode citar o ferro, o oxigênio, o ouro e entre outros. O que diferencia de um elemento para o outro é o número atômico dos prótons. Por exemplo, o ferro ele é um elemento químico composto por átomos que possui um número exato de prótons no seu núcleo. O oxigênio da mesma forma. O elemento oxigênio ele é composto por átomos que possuem o número de prótons determinados no seu núcleo. A representação desse elemento químico é feita da seguinte maneira. O X ele representa o símbolo do elemento químico. O A, então, é o número de massa que fica em cima e o Z é o número atômico que fica embaixo. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem a representação do elemento sódio. Ele é representado pela letra N maiúsculo e A. Acima, o número 23 é o número de massa desse elemento. E abaixo é o número atômico, como a gente viu, também o número de prótons. Ao lado, a gente tem a representação do elemento oxigênio. Ele é representado apenas pela letra O maiúsculo. Acima temos o número de massa desse elemento e abaixo temos o número atômico do elemento. E ao lado a gente tem a representação do elemento hidrogênio. Ele é representado apenas pela letra H maiúsculo. O número de massa é igual ao número atômico. Esse é o único caso onde o número de massa é igual ao número atômico. É o único elemento que tem essa proeza. Mas como a gente vai saber, através dessa representação, qual vai ser o número de elétrons, o número de prótons e o número de nêutrons? Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo do sódio. A gente tem, então, o número de massa e o número atômico que já vem representado. A partir disso, a gente pode concluir que o número de massa,
atômica é 23. E o número atômico é igual a 11. Como a gente viu atrás, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, a partir disso, a gente já pode concluir que o número de prótons para os átomos do elemento de sódio é igual a 11. Para um átomo, o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons. Então, a partir daí, a gente já pode concluir. Se o número de prótons é igual a 11, então o número de elétrons para os átomos do elemento de sódio vai ser 11. Agora, e para a gente achar os nêutrons? Lembra daquela fórmula da massa atômica? A gente vai usar para achar os nêutrons. A massa atômica do elemento é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Rearranjando essa equação, ela vai ficar número de nêutrons que vai ser igual ao número de massa atômica menos o número atômico. Tanto o A quanto o Z a gente já tem, então é só substituir. Dessa forma, a gente acha então o número de nêutrons, que no caso dos átomos do elemento sódio vai ser 12 nêutrons. Perceberam que até agora o número de massa sempre foi um número inteiro, mas há casos, como o do exemplo do magnésio, que esse número pode ser quebrado. E por que disso? No caso do magnésio e de outros elementos químicos, isso se deve porque o magnésio ele tem 3 isótopos na Terra. Esses 3 isótopos eles constituem o elemento magnésio. O que são os isótopos? São espécies que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, estamos falando do mesmo elemento. Lembra lá atrás que eu falei? O que diferencia um elemento de outro são a quantidade de prótons? Nesse caso, essas 3 espécies elas vão apresentar o número de prótons igual a 12, que é referente ao elemento magnésio. Percebem só, o magnésio, que possui 79% de abundância na nossa Terra, ele é composto por um número de massa de 24. Já o magnésio, que tem uma abundância de 10% no nosso planeta Terra, ele possui um número de massa cerca de 25. Já o magnésio, que possui uma abundância de 11% no nosso planeta Terra, ele tem um número de massa de 26. Aí vocês me perguntam, qual dos 3 magnésios a gente leva em consideração? Qual das 3 massas do magnésio é a correta? E eu lhe respondo que nenhuma. Nesses casos, a gente faz então uma média ponderada das massas vezes a abundância. Então, a gente chega no valor. No caso do magnésio, a massa, o número de massa é 24,3. Dos isótopos, que são as espécies que possuem a mesma quantidade de prótons, a gente tem também os isóbaros, que são as espécies químicas que possuem o mesmo número de massa. Por exemplo, a gente tem então o cálcio e o potássio. Ambas apresentam o mesmo número de massa, que no caso é 40. Além disso, a gente tem também os isótonos, que são espécies químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Mas para a gente achar esse número de nêutrons, é necessário a gente jogar numa fórmula, né? Aqui no exemplo eu trouxe o flúor e o neônio. O flúor, ele tem um número de massa de 19 e o número atômico 9. Já o neônio tem o número de massa 20 e o número atômico 10. Olhando assim, é difícil a gente perceber o número de nêutrons, então a gente vai jogar na fórmula para a gente ver se realmente essas duas espécies possuem o mesmo número de nêutrons. Para o flúor, a gente percebe que o número de nêutrons dele é 10 e o neônio, o número de nêutrons também é 10. Se o número de nêutrons é igual, a gente fala que essas duas espécies são isótonos umas das outras. Quando a gente percebe um átomo onde a quantidade de elétron é igual à quantidade de próton, a gente fala que essa espécie é um átomo ou também um átomo neutro. Por exemplo, a gente tem aqui o lítio. O lítio, ele possui um número de massa 7 e um número de prótons 3. Perceba que a quantidade de prótons é idêntica, é igual à quantidade de elétrons.
Mas quando existe uma diferença de prótons e de nêutrons, a gente não chama essa espécie mais de átomo. A gente fala então que se trata de um íon. Quando a gente pega esse átomo e retira então um elétron dele, a gente percebe, por exemplo, no caso do lítio, a gente tirou um elétron, então ficamos apenas com 2 elétrons para 3 prótons. A gente fala então que esse é um íon positivo. Por quê? A quantidade de próton é muito maior do que a quantidade de elétron. Por isso, isso faz com que esse átomo ele passe a ter então uma carga positiva. Quando a gente tem, então, esses íons que possuem carga positiva, a gente chama eles de cátion. E como que a gente faz, então, a representação desse cátion? Nesse exemplo, a gente está usando o lítio, mas podem ser outros elementos. A gente, então, representa com mais. A gente fala que esse é um cátion de lítio, um íon positivo de lítio. Por quê? A gente tem um número de elétrons menor que a quantidade de prótons. Pode dizer também que um átomo ele receba um elétron, como é o caso do flúor. Aqui a gente tem então o átomo neutro de flúor. Esse átomo ele possui 9 elétrons e 9 prótons. E aqui do lado a gente tem então que esse átomo de flúor ele então recebeu um elétron. Se ele recebeu, a quantidade de elétron fica diferente da quantidade de próton. Então, ele não se chama mais átomo, ele se chama então um íon. Esse íon, ele tem uma carga negativa, porque a quantidade de elétron é muito maior do que a quantidade de próton. Isso faz com que esse íon ele tenha então uma carga negativa. Os íons que possuem carga negativa, a gente chama esses íons de ânions. E como é feita a representação desse ânion do flúor? Como ele recebeu apenas um elétron, a carga dele está negativa, como a gente faz a representação desse ânion de flúor? Então, a gente representa com menos, que quer dizer que ele recebeu um elétron. E a carga negativa dele é muito maior que a carga positiva. Então, a carga resultante final é negativa. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigada.